Começando Saúde. agora mais um episódio do meu, do seu, do nosso. Além do Crônico. Exatamente. E hoje, né, fica clichê, mas hoje com grandes convidados. A gente vai trazer um tema aqui de ressignificar nossa jornada ali do tratamento, né, a questão do home care. Então, assim, tem uns detalhes aí importantes desse bate-papo. E aí temos os nomes aqui que você permite, Natália, você já quer falar alguma Pode coisa? começar você, só reiterando mesmo o quanto que eu sou feliz de estar aqui. Eu estava conversando antes aqui com nossos convidados e falando, né, que a gente vivencia os estresses do dia a dia na advocacia, e aí quando chega na agenda fala, hoje tem gravação do Além do Crônico, e a gente respira, porque é algo que a gente ama fazer, né, como advogar, mas aqui também a gente ama fazer, então é muita alegria eu estar aqui com meu amigo Pablito, para os mais íntimos, e Pablo, Famoso, para o geral. O cara lá que faz graça falando de diabetes, É isso, né? muito bom. E antes de começar, é importante que você deixe o seu like. E se você ainda não se inscreveu no Além do Crônico, não perde tempo não, se inscreve aqui, porque não só esse, mas tem outros episódios já disponíveis na plataforma. E também terão outros aí para você não perder nada, né, Natália? Com certeza. Então vamos aos convidados. Vai perder, porque tem que acompanhar mais de perto. Exatamente. Aquele zoom maroto que o Breno faz bem. Vamos apresentar aqui os nossos convidados, sem mais delongas. Temos, começando por ela, Letícia. Vou falar exatamente o que ela trouxe aqui da sua bio. Eu sou formada em paisagismo pela UFRJ. Fiz pós-graduação em planejamento urbano na FEUP em Portugal, é isso? Boa, chique. Trabalhei por 3 anos na minha área, mas ao decidir ter minha segunda gestação, pedi demissão. Engravidei e na ultramorfológica, na 12ª semana de gestação, vimos a cifose na coluna da Sofia, ou Sossô. Pessoal, e o Dr. João? Ele disse que desde a conclusão da minha especialização em pediatria e terapia intensiva pediátrica em 2009, venho trabalhando em funções assistenciais nessa área, tanto na saúde suplementar quanto no SUS. Atuo em funções assistenciais diretas, à beira do leito, e também em funções de liderança de equipe. Tenho experiência em supervisão de médicos residentes. Desde 2018, atuo também em consultório particular de pediatria, trazendo a experiência do manejo de pacientes hospitalizados complexos para a abordagem extra-hospitalar da saúde de crianças, tanto daquelas com condições crônicas, quanto dos que não apresentam problemas de saúde, realizando o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos mesmos. Nessas duas áreas, hospitalar e ambulatorial, considero que a comunicação efetiva e empática aliada ao conhecimento técnico e experiência, além da construção de parcerias com os pacientes e as famílias, são as competências principais que determinam a qualidade do trabalho. Já me ganhou, doutor. Quando eu li, eu falei, nossa, isso é muito alinhado com o que eu entendo de sucesso e de progredir, né? Tanto na carreira e trazer isso para a vida. Então sejam muito bem-vindos. Obrigado. Estamos felizes demais de receber vocês aqui, tá? Obrigada. Eu já tinha conversado muito com a Letícia, né, por telefone, já tem alguns afetos em comum, né, Letícia? Sim. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada. E a gente também tem um grande elemento ao fundo, É que é o isso. pai da pai. Sofia. Dá um oi aí, gente. Olá. Era pra estar aqui, mas ele falou, não, deixa lá, Letícia, ela dá conta do recado, e qualquer coisa eu confirmo no fundo, é isso. Então tá tudo bem. Então, para começar, Letícia, eu quero entender nessa jornada aí, essa tua carreira e essa pausa para viver essa maternidade, enfim, traz isso aí para essa lente. Eu sou muito grata que Deus foi muito bom comigo quando botou esse desejo no meu coração de pedir demissão. Porque seria injusto botar a culpa na Sofia, né? Vou ter que parar porque Sofia demanda. Então, quando eu optei por ter uma segunda gestação, eu falei, saía de casa 4h30 da manhã para ir, eu trabalhava no Parque Tecnológico, no Fundão, então saía de madrugada, aí trabalhava, depois ia para a Prefeitura de Maricá trabalhar lá. Então, chegava em casa 8 horas da noite para pegar a Alice muito bebezinha. Então, eu falei, cara, se a gente quer, como família, ter mais um filho, eu acho que tá na hora da gente focar no que realmente a família quer, né? Então, pedi demissão, aí, enfim, foquei em mim, me cuidei, me tratei, fui num ortomolecular, tudo certo. Aí,
foi uma gestação super planejada. Aí, quando... Seu outro filho... É Alice. Alice. Tem 9 anos. Ah, tá. Tem 9. Tem 9? Tem 9. Tem 9, confirmou. Tem 9 anos. É assim... Minha primeira gestação foi como se fosse a segunda. Eu não tinha preocupação nenhuma com a Alice, nada, gestação tranquila, uma criança super saudável. E quando a gente descobriu a Sofia, a questão da ultramorfológica, foi assim, um baque na minha cabeça. Parecia, a sensação é que era uma primeira gestação. Tudo muito novo. Compra berço, como é que é o berço, o que vai fazer, o que vai demandar mais mamadeira. Detalhe, que é geralmente na primeira gestação. Uma coisa simples, que pra Alice, nossa, quase ia de colher, sabe? Não tinha problema nenhum. E a Sussô foi tudo muito... eu até falei com ela, a gente antes fazia, né, fez um castelo, gestação, não sei o que, neném. Aí desmonta esse castelo e começou a ser um tijolinho por dia. A gente cada dia ia pensando, ia vendo, não, agora sei o que, então vamos... Não deu pra gente montar um cronograma. Então, quando ela nasceu, então essa questão do meu trabalho, né, não tem peso de nada, não tem culpa de nada, graças a Deus. Eu gostei que você falou que antes, então foi antes. Foi antes de eu decidir, quando antes eu optei, eu pedi demissão. Por causa da Sofia. Não foi por causa da Sofia. Então, aí Deus já foi trabalhando no meu coração nesse sentido. Então, quando descobrimos a Sofia, eu tive o luto. Porque esse momento nosso é importante. Então, eu fiz a morfológica, descobri. Aí eu falei, caramba, e agora? Né? Que loucura. Que loucura, como é que vai ser? E minha mãe estava comigo na Ultra. A Alice foi... tinha 2 aninhos? A Alice tinha 1 ano e pouquinho. Porque elas têm 2 anos de diferença. Uhum. Então... Falei, e agora? Eu falei, vambora. Aí o moço falou, o feto tá mexendo e tal, ela provavelmente vai ter um bico de papagaio. Então, falei, o que é isso? Bico de papagaio? Aí comecei a pesquisar na internet. Aí descobri, o Dr. Google foi uma loucura. O Dr. João acompanhava a Alice já? Não. Eu conheci o Dr. João numa outra fase também. Vai chegar nessa fase. Quero saber. Como é que eu cheguei no hospital? Como é que eu cheguei no hospital? Quero saber, com certeza. Então, a gente... Enfim, tive essa gestação com esse luto, fui estudar, vi o que eram essas questões de coluna, porque não sou da área da saúde, então isso foi um boom, assim, na minha vida. Comecei a estudar, descobri uma especialidade chamada médico fetal, que eu nem sabia que existia isso. Aí fui no doutor Renato Sá. Não é especialista, mas vira especialista. Vira a mãe da Sofia. Vira a mãe da Sofia. Você sabe da tua filha. Eu sei dela. Então, aí fui pesquisar, aí fui nele, ele mandou, aí surgiu a palavra associação Vater, porque ele não estava achando um dos rins dela na ultra que ele fez, do médico fetal, o rim, a coluna. Então, se tivesse uma terceira malformação, seria caracterizada a associação Vater. Então, ele pediu para fazer uma ressonância com ela na minha barriga, e nisso o tempo vai correndo, eu já estava com 7 meses e pouco, então a barriga gigante para fazer ressonância, segura a respiração, e aquela barriga enorme, aquilo sufocando, a gente, respiração presa, aí Tarso falou, Lê, no começo, eu até tentei segurar junto com você a respiração, depois eu não consegui, e eu lá, quietinha lá, esperando, sabendo que se eu ficasse respirando muito ofegante, atrapalhava a imagem, e era importante ter essa imagem, então... a gente já sendo mãe, né? Sendo mãe, com certeza. Aí descobriu que ela tinha realmente os 2 rins, mas um rinzinho dela era menor e tinha a questão, a parte cardíaca. Eu cheguei a acompanhar com alguns ecos com ela na minha barriga, mas assim, não fechou nenhum quadro, já não tinha fechado nenhum quadro. E já teria 3 malformações, né? Que já caracterizaria essa associação Vater, que é uma junção de malformações. Então, ela nasceu no Hospital Icaraí, na perinatal. Aí descobriu, assim que ela nasceu, a pediatra também que fez a sala de parto, a doutora Adriana, também maravilhosa. Ela foi muito sutil, porque ela já sabia a carga emocional que estava em cima desse parto. Sim, totalmente. Aí ela limpou, assim, não achou o bumbum, o buraquinho do ânus. Uhum. Então, olhou pro Tarsis, aí meio que... Aí, Tarsis, o que houve, doutora? E eu lá,
cadê, né? Aí ela foi, embalou, levou pra mim. Ela, tá bonitinha, essa aqui é a coluna, viu? Nada demais e tal. Aí, tá bom. Mas a gente vai sacando aquele silêncio estranho se entreolhando. Aí ela chamou o Tarso no canto e falou, olha, a Sofia vai precisar ficar na UTI, porque ela não tem o buraco do ânus e vai precisar ficar internada para fazer uma cirurgia com 24 horas de vida. Eu falei, bom. Aí, Tarso, tá bom, agora você vai lá e vai contar pra ela. Você aí, ainda na sala... Eu na sala de parto. Tá. Aí saí, né, fui para aquele pós-operatório, aí foi a doutora e o Tarso lá conversar comigo, falaram, eu falei, tá bom, bora, vai ter que ir pra UTI, vamos resolver. Isso. E nisso acabou meu luto. Aí nasceu a mãe da... Isso que eu queria perguntar pra você, nessa história assim, antes desse... parou o luto. Quais eram os sentimentos ali envolvidos, além da segunda maternidade? Como falar por ela? Sempre foi meu medo. Como conseguir falar por ela? Um assunto que eu não dominava, um olhar que eu ainda não tinha. Como falar por ela? Se a Alice era não me dava problema. Então, essa era a minha maior angústia. Como dizer que ela está com dor? Como saber? Como olhar e detectar que ela está realmente precisando? Como traduzir? Esse era meu maior medo. E é até hoje. É até hoje. É a maior questão, né? Deve ser a questão da maioria dos pais, né, doutor? Bem, boa tarde. É uma questão frequente, né? É uma angústia frequente, né? Porque mesmo em situações em que não há nada fora do planejado ou fora do previsto, a maternidade e a paternidade, né, é sempre um mundo novo que se abre. E é um mundo que vem cercado de expectativas prévias, de sonhos, de idealizações, e que, como tudo, por mais que seja uma experiência muito boa, né, vivenciar, nunca é exatamente o que a gente idealizou. Idealizar, né? É o ideal. E aí você se lida, os pais se deparam com essa realidade, e muitas vezes há um certo período de adaptação. Quando isso se soma ao nascimento de uma criança com uma condição de saúde específica, uma necessidade de algum tipo de suporte diferente, demandas maiores, seja de hospitalização, seja de medicação, seja de cuidado, isso inevitavelmente traz uma ampliação ainda maior para esse peso, né, sobre pais e mães, né, os cuidadores da criança, né? A gente sabe que culturalmente essa imposição se torna muito maior em cima das mães, né? Não quer dizer que não existe em cima dos pais, mas a gente sabe que culturalmente isso é maior em cima da mulher. E nasce, né, uma mãe diferente ali naquele momento, num momento de extrema fragilidade, ao mesmo tempo da ruptura do sonho. Sim. E do surgimento de demandas que muitas vezes nem achava que podia existir. Então é um momento extremamente desafiador, né? Para essa mudança essa virada de chave, digamos assim. No caso, né, da Letícia e da Sofia, né, e do Tarso, eles já sabiam que havia alterações, né, já havia uma previsão de que teria algumas alterações, mas mesmo assim, né, não muda o fato de que essa coisa nasceu, tem que ir para UTI, uma vez que diagnostica, né, a questão da imperfuração anal, sabe que vai precisar de cirurgia, e isso traz um impacto grande, né? Essa abordagem da família, esse manejo da família, também é algo muito importante no pediatra, né? Porque assim, o pediatra vai cuidar da saúde ali da criança, do bebê e tudo mais, mas acho que é o diferencial de quem olha a carreira com esse olhar do outro, com essa percepção. Eu vejo que você tem esse cuidado, né, doutor? Assim, isso na pediatria como um todo, né, a gente sabe, e pelo menos na prática, a gente sabe que funciona um pouco dessa forma e deve funcionar. Isso, acho que é importante que a gente, como profissional, abrace isso. Os pais, mães, cuidadores da criança, né, dentro de cada dinâmica específica, são pacientes também. Dentro do contexto da saúde daquela criança, mas é uma estrutura, né? E
essa atenção, ela é importante porque quando a gente está... A criança acabou de nascer, ou não acabou de nascer, mas é uma criança, a gente está partindo do princípio que é um ser humano ali que vai ter mais 80 anos de vida. É isso aí. Né? Mais ou menos. Tudo que a gente faz naquele momento é uma construção para o que vai acontecer nos próximos anos todos. Então, como quase tudo na vida, mas é um exemplo bom, né? Não é uma corrida de 100 metros rasos, né? É uma maratona. E se aquela família entra, muitas vezes é inevitável, quer entrar no ritmo do pique máximo, né? Não, tudo. E o nosso papel é também acolher essa demanda, mas planejar as coisas de uma forma que sejam possíveis e sustentáveis. Porque, além do possível, tem o que é sustentável, o que se aguenta. Uma coisa que eu digo sempre, certamente já disse isso para Letícia Tarso alguma vez, né? Que existe o ideal, né? Aquela coisa certinho, o ideal e o real. Isso vale para qualquer demanda, desde as demandas específicas da criança com doença crônica, como o caso da Sofia, ou mesmo na criança sem condições crônicas de saúde, né? Existe toda aquela coisa, né? Essa indústria das recomendações, né? O que tem que ser isso aqui, tá errado. Os tribunais. Né, da internet e tal. Eu sempre falo, a vida tem que dar certo. Qual é o jeito que a gente vai fazer a vida dar certo? É isso. Doutor João, eu vou entrar num ponto. Você é pai? Sou. Tem quantos filhos? Tenho 2 filhos. Em que momento, dentro do consultório, principalmente no diagnóstico, ali numa consulta, ou numa conversa com pais, mães, enfim, sai o doutor João médico e entra o doutor João pai? Honestamente, Pablo, não dá para separar. Assim, quando eu me tornei pai, eu já era pediatra. E mudou a minha forma de trabalhar. Assim, mudou bastante. E eu não sei se eu conseguiria... Porque eu já trabalhava só no ambiente hospitalar. Né? Muito do que me motivou a aprofundar os laços com as famílias dos pacientes, estabelecer um segmento seriado, né, no ponto de vista ambulatorial, né, consultório, foi muito da minha experiência como pai. Então, muda o olhar. E isso parece, não sei, não existe, isso é para mim, isso é meu, não quero dizer que, se o pediatra não tiver filho, não, besteira, nada a ver. Eu falo, para mim, pessoalmente, fez muita diferença, fez e faz muita diferença. Interessante. E a escolha da pediatria, como se deu na sua carreira? Meio que por acaso. Não era uma coisa que eu pensava. Durante a faculdade de medicina não era uma opção que eu considerava. Por acaso não. Muito ao contrário. Deixa eu te avisar. Nada por acaso. Já perto do final da faculdade, eu ainda em dúvida do que eu ia fazer, mas imaginava que eu ia fazer clínica médica. Mas você se formou onde? Na UFRJ. Legal. Há muitos e muitos anos atrás. E aí, já perto do final, já no momento do internato, de uma certa desilusão com a medicina, assim, é uma formação muito exaustiva, densa, né? Imagino. E uma certa, já chegando perto do final, e ao mesmo tempo um pouco sem norte ali, eu tive a minha rodada prática, né, na pediatria, né, e inevitavelmente tinha uma certa, algo diferente, né, uma leveza maior ali, né, pela própria postura das crianças diante do processo de doença, né, é uma coisa um pouco diferente, e aquilo ali me mexeu um pouco ali e me direcionou para aquele lado, mas não dá para dizer que tenha sido nada muito pensado. Calculado, né? Ali eu vou chegar, eu vou naquela estrada. Bem parecido comigo com o direito da saúde também. Os caminhos foram acontecendo para estar aqui. E aí eu quero entender, a gente está na parte agora arrumadinha aqui da cronologia. Mas é bom, tá vendo? Ele me arruma. Voltando aqui, a gente está ali no momento do pós-luta, na questão da internação. Quero ver que parte os caminhos de vocês se cruzam. Tá quase. Aí, voltando a falar lá do parto, a anestesista falou, Letícia,
quer alguma coisinha pra você dormir depois do parto, pra você conseguir descansar, amanhã só que você vai Foi conseguir normal, ter a parto? tua... Não, foi cesárea. Aí eu falei, doutora, pode botar alguma coisinha pra eu dormir, até porque eu só vou conseguir vê-la amanhã e tal. Aí ela colocou mais medicação pra que eu conseguisse dormir. Eu fiquei acordada a noite inteira, esperando amanhecer, pra eu levantar, que eu já queria ir vê-la na UTI. Falei, ela ainda não operou, por que eu não... né? Você não teve nenhum contato do aleitamento? Não, nem podia, porque se ela ia operar... É verdade. Entendi. Mas a médica colocou ela no meu peito. Foi assim, foi um parto assim, maravilhoso. Não tenho a ginecologista também maravilhosa, a obstetra, doutora Cláudia, assim, só gratidão. A equipe, assim, pinçada a dedo, todo mundo muito delicado. Respeitaram muito esse momento, né, de tensão que a gente estava, de expectativa. Aí eu fiquei acordada a madrugada toda, aí chegou, aí eu acordei o Tarso e falei, pede pra chamar alguém lá que eu... Aí, Tarcísio, você não pode levantar, você acabou de fazer uma cesárea. Eu falei, então, chama alguém pra me ajudar a levantar. Porque eu vou descer agora e vou lá ver. Que horas que abre a UTI? 7 horas. Eu falei, tá bom, espera um pouquinho. Até eu levantar, até ir no banheiro, então... Aí chegou a enfermeira, me ajudou a levantar, fui no banheiro, eu zero dor, não sentia nada. Aí me arrumei, esperei, aí desci pra UTI, aí eu consegui vê-la, mas também não me deixaram pegar. Tava já preparada, né? Eles estavam com medo, aí tinham feito um monte de raio-x nela, aí conversamos com o doutor Alain, que era o rotina lá da UTI. Aí cada conversa com o doutor Alain era uma burdoada que a gente levava. Olha, aí vamos preparar para cirurgia, não sei o quê, mas olha, é uma criança que demanda, tem a questão da coluna importante, ela fez broncoespasmo, já recém-nascida, ela já começou a apresentar questões respiratórias. Por conta da posição da coluna, o pulmãozinho dela começou a já ter dificuldade a respirar. Aí tava com capacete, aí depois chegamos, ela tava com um canudinho aqui. Cada hora era um equipamento novo de respirar. Aí ela foi para essa cirurgia, quando voltou, fez um tamponamento cardíaco. Então eu vi Sofia, assim, ficar com uma cor de cinza assustadora. Eu falei, gente, tem alguma coisa... Aí todo mundo, vocês podem esperar lá fora, por favor? Eu falei, tá bom, eu quero me matar, doutor Zul, não sabe. Nem eles tinham noção. Não tinha noção de nada, nada. Cinza da cor da tua blusa que ela tava. Nossa. Aí a gente, caramba, esperamos lá umas 2 horas, aí quando a gente voltou... Sofia com um curativozinho, assim, de band-aid, aqueles redondinhos de exame de sangue, pequenininho aqui no coração. Aí vem o doutor Alain de novo com outra caçambada. Não, precisei aspirar o coração, porque ela tava com um pique. Aí extravasou medicação, comprimiu o coração. Falei, essa administração, você falando só isso... desafio, né? Assim, já no início. Eu lembro que quando, no parto da minha filha, fizeram o procedimento e tal, e quando tiraram ela não chorou. E aí... uns 30, 40 segundos, o doutor Rodrigo, que é meu compadre, né, acompanhou ali, me apoiou, mas ela broncoaspirou. E aí começou também a ficar isso, e aí essa calma de vocês, médicos, tá tudo bem. E aí depois ele falou, não tava bem não, não tava nada ali, que aí fez o procedimento para ela, aí sim, mas é aquilo, a gente tem um feeling ali que o negócio não tá legal, e a equipe tá ali, cara, tentando administrar aquela situação. Administrar os pais e a gravidade da situação, que tem que agir. Pois é, esse jogo de cinto faz como? Você tá vivendo aquilo tudo ali, cara, tem algo... Não, mas não tem. O Rodrigo falava, não, tá tudo certo, fica calmo. Aí ele, não, o negócio tava feio mesmo. Mas aí Letícia prossiga. Não, rapidinho, só vou complementar. O detalhe que ele fez todo esse procedimento por telefone. A cardio no telefone. Não, porque a casa estava na Barra, até chegar aqui em Niterói não chegaria a tempo. Então ela foi me instruindo. Faz e assim. O médico falando isso. Depois. Só emoção, hein? Depois. Aí assim, e tudo... É Alain, o que é o sobrenome dele? Não vai lembrar. Mas ele é conhecido. Doutor Alain, que é cardio lá de Niterói, é uma província também. Não conheço. Eu não vou lembrar os sobrenomes. Não, ok, eu que sou. Doutor Alain, tivesse fez o processo lá que sou. E é isso, assim, foram muitos sustos que a gente foi passando, e isso foi forjando também, porque eu comecei a ver que se eu fizesse cara de apavorada, eu ia ser a primeira a sair. Aí eu comecei a fingir normalidade. Né? Doutor João sabe. Comecei a pedir, depois a gente vai chegar nele. Aí como é que cheguei nele? Aí Sofia foi pra casa. Depois de quantos dias? Isso que eu ia perguntar. 12, foram 12 dias de UTI.
Nel. Aí fomos pra casa, só que Sofia, ela tinha muita dificuldade de mamar e ela vomitava muito. E assim, ela foi crescendo e a sensação é que os órgãos dela estavam meio que apertando por conta da cifose. Então, não estava funcionando ali bem essa questão da ingesta dela, então ela não ganhava muito peso e o que entrava ela vomitava. Aí ela broncoaspirou, fez uma pneumonia com 2 meses, depois... Aí Eita, atrás de eita. Aí voltou pra UTI, só que aí ela foi pra NEL, porque ela ainda era muito pequenininha, ela tinha 2 meses só, mas tipo, peso de NEL, aí o pediatra conseguiu que ela ficasse na UTI, NEL, aí ficou na incubadora, aí ficou 2 dias, aí voltou pra casa, ficamos mais 2 meses e ela abriu com uma bronquiolite. Aí fomos pro CHN com ela, super cianótica, o pessoal da UTI ficou apavoro. Eu saí do carro, deixei o carro aberto, saí com ela pelo colo, arrastando por dentro da UTI. Qualquer pai, a bronquiolite é um terror, imagina nesse caso. Que já era tudo muito alarmado, né? Então, o pediatra já tinha ligado avisando que a gente foi pro CHN, ficamos, aí essa internação foi o início da questão mais grave dela. Ela ficou 6 meses lá no CHN, conseguiram, graças a Deus, mantê-la viva, né? Aí vim para casa de home care, fiquei 20 dias, que até falei com a Natália, foi para esquecer. Foi uma experiência muito ruim que a gente teve com home care. Sofia já voltou para casa com uma traque e uma gastro. E a gente se sentiu assim, como que se tivessem fazendo o tempo passar só, tipo, em cuidado paliativo. Então, às vezes a gente precisava de alguma coisa, o home care não fornecia, a gente internou porque o circuito do respirador furou, e aí a gente falou, olha, preciso que venham aqui alguém para ambusar a Sofia, porque o circuito furou e a Sofia só dependia de pressão, não dependia de oxigênio nem nada. Então, ela começou a perder pressão, começou a ficar cansadinha, e eu ligando pro home care desde 5 da tarde, resumindo a história. Lá, 1h da manhã que chega uma ambulância, e o médico abriu a porta da minha casa e falou que a paz do Senhor esteja nessa casa. Aí eu já estranhei, né, que médico não costuma. Aí eu olhei pro meu marido e falei, Tarsis, o Senhor mandou um anjo para tirar a gente daqui. Aí o doutor falou, o que houve? Aí eu falei, o circuito furou, o home care não mandou ninguém. E eu tô aqui com o circuito furado, colei um esparadrapo só pra segurar a pressão. Aí ele falou, arruma suas coisas que a gente vai internar. Aí eu até tava falando com meu marido no carro, eu falei, a gente nunca ficou tão feliz de internar. Porque a gente tava sentindo que o negócio ia degringolar. Então a gente voltou pro CHN, aí eu falei com a Dani, maravilhosa, a rotina lá do CHN. Falei, Dani, se home care é um direito que eu tenho, mas não é um dever. Então eu não quero ter home care. Eu vou ficar aqui até sair a transferência para o Copadó, que a Sofia, nesse meio tempo, a gente conheceu o doutor Alderico Girão, que é maravilhoso, o ortopedista dela. Ele já tinha dado entrada para essa cirurgia de coluna que ela iria fazer, esse tratamento, né? Que não sei só a cirurgia. Aí eu falei, Dani, eu vou ficar aqui até sair a cirurgia. Aí nisso que eu conheci o Dr. João. A gente foi de transferência pro Copadoc, Sofia ficou em tração de halo craniano. E aí o Dr. João vai contar como é que foi essa chegada nossa lá. Uma chegada animada. O próximo episódio agora é chegando. Foi animada. A gente sempre fala disso porque foi marcante. Primeiro porque a Sofia acabou ficando muito tempo internada, né? Em várias diferentes internações, né? Indo para casa e voltando, indo para casa e voltando, mas muito tempo. E nesse primeiro momento, eles chegaram, né, transferidos na ambulância, estava no final do plantão, vai ser 6 horas. Não, 8 da noite, você ficou esperando. Eu tava para ir embora, exatamente, era na minha hora de ir embora. Isso tem o quê? 5 anos? Isso aconteceu? Tem 6 anos. 6 anos. Sofia era bebê. Sofia era bebezinho. Sofia tinha 7 meses. Entendi. E chega na maca, a Letícia em cima da maca, Sofia com a Sofia no colo. Porque se eu abaixasse o braço, ela vomitava. Ainda tinha essa questão, tudo ela vomitava. O ângulo ali pra ficar com Aí ela em cima da maca. Exatamente. Chegou a dupla, né? A dupla chegou ali em cima da maca. Chegamos. E aí foi, né? A gente, como Sofia já tinha toda uma história, mas a gente estava conhecendo ali, né? Mas vocês já tinham sido alarmados também pela outra. A gente já tinha conversado, né? E com o objetivo, né? Como com toda criança, né? Com doença crônica, qual é o objetivo, né? O objetivo é que possa ir para casa, com segurança e com conforto, mas que possa ir para casa.
E ali tinha o planejamento, que era principalmente a questão da correção cirúrgica mais emergencial, porque era o desvio da coluna, prejudicava muito, né, como a Letícia falou, a parte digestiva dela, né, a parte respiratória principalmente, porque comprimia o pulmão, e também a parte neurológica, né, que havia uma compressão da medula ali, levando a diminuição de força, né, dos membros inferiores. Então, só que era muito desafiador, né, o quadro dela pela magnitude do desvio da coluna. Havia um desvio muito grande numa criança muito pequena. Sim. Então, a abordagem cirúrgica é muito delicada, né? O Alderico vem conduzindo esse caso aí já há bastante tempo, né? Essa odisseia, exatamente, de forma muito cuidadosa, diversas abordagens, né? Com o objetivo de retificar e esticar, né, a coluna, de forma, principalmente, de imediato, descomprimir o pulmão e permitir que ela respirasse de forma espontânea, né, sem, ou pelo menos com uma demanda menor de ventilação por aparelhos, que ela conseguisse se alimentar de forma adequada pela gastrostomia e de que posteriormente ela tivesse um bom desenvolvimento motor dentro do seu potencial de desenvolvimento motor. E acho que, claro, já passou muito tempo, né? Mas eu acho que tem sido um processo muito bem sucedido. Sim. Não fácil, mas muito bem sucedido. Essa internação nessa ocasião durou quanto tempo? Muito tempo. Muitos meses. Oito meses. 8 meses no Copa d'Or. Foi. E depois, um pouquinho depois, voltei de novo. Por causa da colostomia, pra gente fechar a Mas aí, quando ia pra casa, ia com home care. Aí eu conheci o meu atual home care. Que eu entendi. estou com ele já vai fazer 6 anos. Doutor, porque assim, o ideal é que não vai estar no ambiente hospitalar, o home care, então é uma opção que, quando tem essa indicação, vocês já colocam pro home care. Não, é uma ferramenta É uma super importante. importante. É uma Fala um pouquinho pra gente sobre o home care, assim. É uma ferramenta para permitir a deshospitalização, né? Isso. Eu tenho umas frases que eu digo muitas vezes, assim, que já me todas. conhecem há muito tempo. Uma delas é quando eu estou falando com pacientes e famílias que estão no hospital. Convenhamos, estar no hospital é uma droga. É muito ruim estar no hospital. É muito ruim estar no hospital. É muito angustiante, É muito ruim, desconfortável. Toda hora vem alguém perturbar. Aqueles barulhinhos. Sim. É uma necessidade, mas é muito desconfortável. E a gente está falando, né, como no caso da Sofia e em vários outros, né, que tem uma certa similaridade, é muito prolongado. É um tempo de permanência muito prolongado. Isso é muito desconfortável. A assistência domiciliar, né, home care ou ou as outras modalidades que existem, são ferramentas que permitem que aquele paciente, que aquela criança, aquela família ganhe, dá um sopro de normalidade na vida. Né? Diante daquele cenário. É isso. Né? E com segurança. Né? Aí, claro, existem graus variáveis de demanda e a gente sabe que existe uma heterogeneidade nos cuidados prestados pelo home care, né? Então há situações, a própria Letícia citou aqui, né, o que ela vivenciou, há situações bastante complexas de assistência de qualidade não ideal e há situações em que cria-se um bom funcionamento, um esquema de funcionamento que flui muito bem, mas tem seus desafios. Mas é uma possibilidade, né? Permite, mesmo agora muito menos, né? Porque hoje em dia a Sofia já tem uma demanda menor do que ela já teve antes. Mas mesmo no caso no início, nos primeiros momentos da Sofia no home care, era uma alta demanda de home care, né? Porque era a segunda maior demanda de home care, né? Em termos de complexidade, que é a ventilação contínua, que é ficar continuamente em ventilação. Mais do que isso, só quando tem suporte venoso, que ela não chegou a precisar fazer em casa. Então, é um suporte delicado, é desafiador, mas ao mesmo tempo, aí Letícia e Tarso podem falar muito melhor do que eu, é muito melhor do que estar no hospital. Sim. Hoje a gente consegue entender isso. Mas... E quando você vai para o home care, o Dr. João continua acompanhando a Letícia, porque hoje ele é o médico dela, mas assim, na época, depois desses 8 meses, você continuou com o caso, como é que ficou isso? De início não, né? Entendi. Ficou com a equipe do home care. A gente ficou com a doutora Luciana Ramalho, que era também intensivista, já foi intensivista lá do Copa d'Or também. E ela ficou com a gente muito de pertinho. Muito de pertinho. Semanalmente ela ia na minha casa. E é isso, é uma médica... O pessoal fala, médica de home care, mas não, assim, o caso da gente, graças a Deus, só teve médico
bacana, assim, com olho de águia, a gente sempre fala. Maravilhoso. Que vê, né, de perto e foi ajudando a gente. Eu acho que a pediatria ela tem que ter essa pessoalidade. Tem. Né? Qualquer área, né, Tem. gente? Da Até porque medicina, a gente mas eu não é acredito da ainda área. mais numa situação como essa, É, né? Com certeza. Uma coisa assim, uma postura que eu tive também, e graças a Deus não me arrependo, eu sempre tento me colocar como parte do tratamento, um braço do tratamento. Pô, doutor João, a conduta do doutor João é assim? Pô, a gente sempre troca mensagem, mas assim, eu graças a Deus, eu tento estar junto, aprender como é que é, o que faz, como aspira, como é que faz, mas se acontecer assim, o que é? Assim, por mais que não seja uma coisa que seja da minha área, mas eu também entender como funciona me ajuda também a comprar a briga, né? Lógico. Eu consigo estar junto, aí eu consigo explicar, doutor João, tá assim, assim, assado, né? A gente consegue fazer um... E uma coisa da série, né? Eu sempre falo, a gente é, sei lá, médico, pediatra, equipe de saúde, né? Quando tá falando no hospital, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente é especialista em criança doente. Mas a Letícia e o Tarsis são especialistas em Sofia. Na Sofia. Isso tem muito valor. Tem muito valor. Eu tenho uma pergunta pro Dr. João, mas antes eu tenho uma pergunta para você. Pra mim? Que gente, isso, gente? Face to face. A gente está falando de home care, talvez para alguns possa ser talvez um artigo de luxo. Eu queria entender nesse viés jurídico de coberturas de planos, de judicialização, se a gente tem acesso a isso, né? Que ponto, né? Sim, via de regra, os planos cobrem home care. Mas qual que é a grande discussão nos planos de saúde para não cobertura, né? Porque assim, o caso da Sofia é um caso que é flagrante necessidade, né? Então precisa de ventilação, precisa de outros, né, aparatos ali. Mas existem situações assim que eu já acompanhei no escritório, que eu, né, tenho ainda processos em curso, que a defesa do plano de saúde era no sentido de que aquilo ali é caso de cuidador, não é caso de home care, principalmente idoso, né? Porque aí as pessoas, famílias... talvez, né, já aconteceu muito caso, não precisa de um fisioterapeuta, isso aí um cuidador faz. Então, a defesa geralmente é muito nesse sentido, né? Então, essa que é a grande dificuldade nesses processos, é comprovar a necessidade do home care. Mas quando a gente tem todo um aparato, uma situação assim, a gente não tem muito problema de cobertura nos planos de saúde, não. Tá? Muitos contratos, tem contrato que tem essa extensão, aí depende do contrato, tem que olhar caso a caso. Perfeito, mas aproveitei do Respondido a tua pergunta? Obrigado. Ai, É bom, que importante ótimo. ter uma amiga que apresenta comigo advogada nessa área, que a gente bom, satisfaz querido. essas curiosidades. Agora, saúde pública, home care. Você vê, doutor? É um desafio muito É um desafio grande. muito grande, né? Existem Eu programas... vou falar disso também. Existem programas de deshospitalização, né, e de home care em saúde pública, Deus, mas né? são incipientes. Não é uma coisa que a gente, ao menos no campo da pediatria, não é uma coisa que a gente veja com frequência. Nossa, mas eu também quase não vejo. O que eu queria falar, assim, porque a lei do SUS, igual você falou, existem programas, né? A gente tem muita previsão, as leis são muito bonitas, né? Eu falo que é a tela de descanso do Windows. Porque agora, por exemplo, a gente está numa briga aí para conseguir fazer acontecer a Lei Gui, que é a lei da epidermólise bolhosa. Eu li a lei, né? Eu estou numa militância mesmo nessa questão, né? Por conta de vários clientes que têm surgido com essa doença rara, né? São 60 pacientes, 59 pacientes no Rio de Janeiro que têm essa doença. E a lei é maravilhosa, mas a gente não consegue tirar do papel. Não conseguimos ainda que nem o Gui, que tem o nome da lei, tenha acesso a nada que a lei prevê. Então, assim, o direito, é muito bom a gente saber os nossos direitos, né? Tem gente que não sabe e não sofre por isso. Agora, quando você sabe que você tem direito a alguma coisa e você não consegue ter acesso, é algo que é realmente angustiante, né? Dolorido Mas o demais. judiciário tá aí para isso, para socorrer, né, gente? Então, assim, o direito existe e a gente pode brigar por eles. Atenção, não só para essa questão, por exemplo, da Lei Gui ou do home care. Qualquer outra questão que você saiba que você tem direito e você não busca, o direito não protege a quem dorme. Né? Eu também tenho minhas frases, tá? Na verdade, essa é uma frase do direito, a gente ouve muito no mundo jurídico, né? O direito não protege a quem dorme. Não adianta você ficar ali achando que você tem direito, mas você não está correndo atrás, nada vai acontecer. Uma questão que também é uma previsão de lei que das crianças de home care terem acesso à infância. Como que a gente consegue tirar essas crianças, tipo Sofia, que é de alta complexidade, como que a gente consegue dar esse direito à infância para ela?
Isso é uma pergunta. é muito íntimo com a dignidade da pessoa humana, isso, né? Porque a dignidade, ela tá desde da concepção. Eu digo o da pessoa. o sair de casa. Pois é muito difícil garantir isso, né? Foi uma pergunta? Isso foi uma pergunta. Eu não sei te responder. Sabe por quê? Porque eu acho isso muito relativo e muito profundo, assim, e muito... Como é que você faz? Eu acho que é muito do que a família consegue também ali projetar pro seu filho. Direito de ir e vir. É muita questão. Aí Porque você hoje eu consigo ver a Sofia com traços autistas e mesmo um diagnóstico de autismo. Ela tem diagnóstico de autismo? Tem. Aham. Né? Com traços e atitudes e enfim, tudo com a clínica do autismo. E eu, além dessa convivência tóxica que a gente tem, hospitalar, que eu entendo tudo isso, agora eu também boto um pouco na conta dessa rigidez do home care. Como é que eu tiro ela de casa? Muito complicado. Como é que eu levo ela para as áreas verdes, né? Que dizem que a criança precisa pisar na terra. Como que eu levo ela na praia? E Niterói tem, né? Se você for pensar, mas e E aí, né? aí? Como é que leva? Com certeza. Como é que garante isso? Como que eu garanto essa legalidade? Não, aí o que o pessoal fala? Não vai, porque perde o home care. Isso é uma loucura, né? Que isso? Então a gente vive com medo. Não faz, né? E colhe os Mas vocês frutos já questionaram isso e já falaram, você pode perder o home care? Já. É mesmo? Já, real. Mas tem uma lei que parece Mas que... são vivências que são importantes da gente ouvir. São. Né? São. E isso eu fico um questionamento, né? Como é que esse buraco? Eu pensei que você estivesse falando do lúdico, não que você estivesse Não, falando do real. direito. Real, Entendi. Direito da criança, da infância. De garantir isso sem que você perca esse direito ao home care. Lá em casa a gente fez uma obra, eu tinha uma varanda, eu abri até o muro, fiz uma laje para ter um sol para ela. Isso é muito louco. É muito complexo, né? A Sofia hoje, então, pelo que eu estou entendendo, ela não tem essa questão do deslocamento, a permissão da mobilidade dela. A gente não pode sair com ela de casa, porque ela é uma criança de alta complexidade. Eu tenho uma UTI dentro da minha casa. Mas a Sofia, ela é uma criança de alta complexidade que o papel assusta mais do que a Sofia que você olha. E a gente vai ter fotos da Sofia. Né? Tudo que está escrito da Sofia é assustador. Mas quando você olha, você vê elazinha brincando e rindo e dançando e com uma coluna cheia de pinos e para 13 pinos, 2 hastes. Então... E ela anda bem? Anda bem, sim, aspas, né? Com um monitoramento muito forte do Dr. João, do Dr. Alderico, e raio-x toda hora que vê o pulmão eu peço para descer um pouquinho mais para ver a haste. Porque assim, é uma criança delicada. Sim. Mas que também tem, né? A gente vai entrar também nesse assunto de expectativas, projeção futura. Antes eu queria voltar, falei até que tinha uma pergunta para o Dr. João, porque eu vejo na pediatria, pelo menos no meu caso, imagino que a Natália também viva lá com a minha Malu, que, cara, pediatra parece que não tem vida. Essa semana passada eu tava na emergência porque a Malu teve uma escarlatina e aí corre, manda mensagem pra pediatra, não tem hora, tá viajando, mas tá ali atendendo. E eu vejo o quanto é importante, porque quem atendeu ali na equipe da hora do parto, pelo menos nessa relação humanizada, eu senti falta. E a minha pediatra Malu, a doutora Bruna Mello, foi extremamente gentil, nos deu suporte antes mesmo dela ser pediatra da minha filha. E aí eu quero chegar nessa pergunta, doutor João, quanto esse entendimento da relação médico-paciente, relação da medicina humanizada, é importante até para trazer mais conforto, suavizar esses desafios dos pais? Então, isso é uma questão que envolve algumas complexidades. Não é uma coisa tão simples assim, porque não é simplesmente dizer, não, estamos disponíveis, etc. Pode falar. Porque, às vezes, pode acontecer que não esteja. Né? Ninguém consegue estar disponível 100% do tempo. Por outro lado, principalmente quando a gente está falando de um estabelecimento de uma relação de confiança de médio e longo prazo, é muito importante, que eu considero, né, muito importante que o médico construa com os seus pacientes e as famílias uma relação baseada em parceria, né, em parceria de objetivos, né, não só nas crianças com doença crônica, em que isso alcança até um
grau além, né? Porque tem que se separar em objetivos de curto, médio e longo prazo, né? E tudo mais. Mas de entender que é um caminho que vai ser trilhado de forma conjunta. E aí, claro, nas emergências, a gente tem mais é que ligar mesmo, tem que falar, tem que tirar dúvida, isso faz parte. E eu prefiro trabalhar dessa forma, de forma que as pessoas, né, as famílias, se sintam à vontade e seguras para perguntar para mim. Para te acessar fora do consultório. Qualquer besteira que seja. Porque às vezes é besteira, mas às vezes não é. Mas as besteiras fazem parte também. Porque quando a gente tem filho pequeno principalmente, né, as minhocas crescem na cabeça, né? Tipo, qualquer coisa assim, aquela tosse diferente, aquele comportamento um pouco que está chamando a atenção. E é o tipo da coisa que é para conversar, é para trocar essa ideia mesmo. Porque a gente pode ser como médico, a gente pode ser um veículo para aquela unidade familiar funcionar melhor, ter mais tranquilidade. Isso não custa nada, ou custa muito pouco, né, em termos de tempo, né? Porque o pediatra fica muito disponível, tem que responder muita ligação, muita mensagem. O pediatra tem vida, né, também. Pois é. Mas sim, é verdade. É verdade, tem que responder muita coisa mesmo. Mas eu vejo o saldo como muito positivo. Às vezes cansa, sabe? Mas mesmo assim, o saldo é muito positivo. O retorno, sabe? Deve ser maravilhoso. De se sentir que, não, poxa, deu certo. Não, deu para ver que eles estão mais tranquilos agora. E isso se retorna depois, porque retorna na visita seguinte ao consultório, a gente sabe que aquela relação, aquela parceria está sendo construída. Sim. E tudo se torna mais fácil. Aí, naquele momento, quando essa parceria está estabelecida, no momento que no consultório você percebe alguma coisa fora do lugar, dentro da dinâmica, que precisa ser ajustada, um comportamento específico, familiar ou da própria criança que precisa ser ajustado de forma um pouco mais direta, buscando a melhoria da saúde, você tem a abertura para falar aquilo, para colocar e para ser ouvido. E isso vai construindo, né? Letícia falou no início sobre construir o castelinho, um tijolinho por vez. E é um pouco, quando a gente estabelece uma relação dessa de longo prazo, é um pouco isso também. A gente vai construindo um castelinho juntos. Muito bacana. Você perguntou essa questão assim, da vida dele, né? Com a pediatria e tudo mais, e aí me ocorreu uma dúvida que a gente sempre pergunta aqui, né? A gente fala disso muito aqui, assim, das famílias, né? Da realidade das famílias, assim. Porque eu vejo vocês dois são muito alinhados, né? Como casal. Vocês têm uma parceria, Isso é bonito de ver, ele ali nos bastidores, admiração. Ele admirando e assim, também, né, também complementando, né, lembrando de dados e tudo mais. A gente vê muito assim, pesquisas, né, falando de quando mulheres recebem diagnósticos e tudo mais, como que os casamentos acabam. A gente teve, né, o episódio de epidermólise bulhosa aqui, que a presidente da associação, que também tem um filho que tem EB, falando também de como que ela construiu essa parceria com o marido, depois, né, de ter uma doença rara, uma doença crônica também de alta complexidade em casa. Queria muito saber, assim, como que foi para vocês dois como casal, como é que vocês fazem para preservar a vida de vocês? Marido e mulher, a vida conjugal, homem e mulher, assim, como que é para vocês dois? Assim, graças a Deus a gente é muito direto, né, a gente consegue chorar junto, a gente ri junto. E essa cumplicidade, ela fortifica a gente também. Então, a gente é muito realista também. Tá doendo, vamos chorar, vamos viver aquilo. É um desafio. Eu tive eu digo que é oportunidade, né, de morar com a Sofia no hospital durante as internações, estar trabalhando, conseguia ir só aos finais de semana. Então, normalmente quando Sofia interna é um período delicado para os dois, né? Emocionalmente, porque eu tô lá trabalhando junto com a equipe lá médica, estando junto,
Eu sou o tipo da mãe que cai pra dentro, você tem que aspirar, eu aspiro, se precisa, eu tô junto, alerto, eu sou mãe de, eu falo pro doutor, eu sou mãe de posto, não sou mãe de apertar a campainha, eu tô correndo, vou no posto. Então, sexta-feira normalmente eu tô estourada de cansaço, aí é o momento que ele chega, aí revigora, aí quando o negócio lá tá muito complicado, quando Sofia interna, eu fico junto, porque também não adianta eu estar em casa e estar com a cabeça lá na Sofia. E vocês conseguem ter algum momento vocês dois? Quando ela interna, às vezes final de semana. Aham. Que aí, quando Sofia era muito pequenininha, agora não tem como. Mas Sofia, quando era bebezinha, que a gente internou no Copa do Aí, que ficava com Sofia no sábado e no domingo na UTI. No sábado, aliás, no domingo eu ia e voltava. Mas normalmente quando a gente não tava junto, Sofia pintava e bordava com a equipe. Puxava cânula, puxa bota. Era bem animado, né, doutor? E além disso, Também tem a Alice. Não, eu ia Tem falar isso agora. É a Alice é. no meio dessa A história Alice toda. tá juntinho da gente. Somos uma equipe. E Sofia é bacana. bênção pra nós três. Ela é a nossa bênção. E a gente encara como isso. Alice, pega gás lá. Alice, corre, vai fazer não sei o que, ajuda a gente, pega a seringa, pega não sei o que. Ela tá junto. Ela é nosso artilheiro ali também. É a vida de vocês. Então, a vida de vocês. E a gente se sente assim, muito grato a Deus porque flui. Quando a gente divide o fardo, flui. O fardo não é meu, não é responsabilidade minha. A Sofia é minha responsabilidade, do Tarsis e da Alice. E precisamos de todo mundo afinado para o negócio fluir. Então, graças a Deus, a gente vai conseguindo. Vocês são casados há quantos anos? Vai fazer 11 anos em novembro. Muito bacana, muito bonito. Tô refletindo sobre isso tudo, as histórias e como elas encaixam bem, assim. A Natália falou, não é por acaso, nada é por acaso nisso tudo, né? Inclusive hoje essa conversa. Queria entender qual é a realidade hoje da Sofia, né? O que ela faz de tratamento, e aí já fazendo uma emenda, aí pode ficar à vontade, doutor João, das expectativas futuras com relação à vida, adolescência, juventude, enfim. Isso é uma questão que meu sogro me pergunta muito. Mas ela vai no colégio? Ela vai... Então, hoje a gente faz a aula domiciliar dela, através do município. Por acaso, esse mês ela está sem aula, que mudou a professora, e a gente está sem professor. A professora vai em casa dar uma aula? Vai na minha casa, a Sofia estava 3 vezes por semana tendo aula, estava ótimo. Aí O município de Niterói fornece, então? Fornece. Bacana. Bacana. Eles têm um projeto... Você não vai lembrar. Eles têm um projeto que faz essa... Não lembra que eu falei? Você não esquece a pauta. Você vai lembrar. É um ensino que normalmente eles vão nos hospitais. Que bacana. E a gente tem tido essa assistência em casa. Há um mês a gente não tem, mas a Sofia faz aula domiciliar 3 dias por semana, faz fisioterapia 2 vezes ao dia, faz fono 4 vezes por semana, faz TO 3 vezes por semana. Ainda temos prescrição para mais terapias, musicoterapia, psicopedagogia, psicomotricidade e psicólogo. Só que é isso. O Home Care entende que isso não é serviço que é fornecido pelo Home Care, e a gente fica nesse hiato. Só que também, eu acho que a gente tem que ter bom senso. Desde que Sofia chegou da última cirurgia, que foi em novembro, Sofia tá com a parte sensorial muito aguçada. Então, a gente respeita muito também esse momento. Quando a gente entender que é o momento da gente procurar nossos direitos, a gente vai procurar nossos direitos. É discutível. E vai questionar pro plano que tá na hora. É discutível, Mas, com certeza. Pra já a gente tá, assim, levando essas terapias e esse tratamento. O tratamento de Sofia é ao longo prazo, né? O Dr. João depois vai falar mais tecnicamente, mas a longo prazo, assim. Eu vejo que a cura dela passa pelas cirurgias que ela vai fazendo, por esses acompanhamentos médicos e pelo amor que as pessoas que tratam da Sofia têm por ela, que eu acho, pra mim, isso vem de Deus. Isso não é humano, é impossível, sabe? É um amor imerecido. Então, que ela é muito cercada. Tanto da equipe médica, quanto as técnicas, os profissionais que tratam, físio, fono, todo mundo que passa pela nossa vida, assim, graças a Deus, a gente é muito abençoado. Que coisa boa. E a gente é muito grato porque é isso, é amor. Então, o tratamento de Sofia passa pela mão dos médicos, pelo amor diário, que todas as técnicas de enfermagem que já passaram lá por casa, que estão lá em casa. Então, a gente se vê, assim, como se a gente tivesse num ônibus a longo prazo. Aí tem muita gente que entra e sai do ônibus logo, tem gente que acompanha a gente nessa jornada, mas é isso, é uma jornada. É um caminho que
eu não consigo, assim, perspectivar. Como é que vai ser? Não sei. Mas Sofia operou só essa vez, acabou. Não. Doutor Alderico falou que vai ser, se não anualmente, de 2 em 2 anos. A questão toda é a coluna, né, doutor? Não é toda, mas é o principal. Entendi. A origem da maior parte das questões, né? Então, ela vai precisar, né? O Alderico tem feito, ele precisa fazer essas trocas de hastes, né? Que mantém a coluna retificada, porque ela cresce, né? Ao crescer, até existem hastes ajustáveis, né? Mas ainda não é possível para a Sofia. Não tem vértebra para prender. Exatamente. Acho que entra nisso, as projeções futuras do ponto de vista clínico. Isso. Ela, em algum momento, ela vai, ou mais antecipadamente, né? Em algum momento, conseguir colocar numa cirurgia, colocar uma haste ajustável. A haste ajustável, ele consegue aumentar, conforme ela vai crescendo, ele consegue, com um pequeno procedimento, só mexendo na pele, basicamente, ele consegue aumentar o tamanho da haste e aí permitir esse processo. Ou, caso isso não seja possível, por conta da estrutura anatômica das vértebras da Sofia, vai ter que fazer essas trocas até ela chegar na estatura definitiva. Entendi. Né, no pós-adolescência. Uhum. E isso acaba sendo de certa forma, um empecilho, né? Enquanto ela tiver que fazer cirurgias com tanta frequência, a gente acaba ficando um pouco limitado do ponto de vista clínico na progressão para decanulação, né? Para retirada da cânula de tracostomia, que seria um passo importante do ponto de vista de ganho de qualidade de vida, né? De facilidade de comunicação. Do ponto de vista pulmonar, ela já melhorou muito, né? Isso que eu ia perguntar sobre o pulmãozinho dela. Tá muito melhor. Justamente por conta dessas cirurgias de coluna, vai ajustando e o pulmão consegue... Vai crescendo, né? Vai se ajustando, então tá muito melhor. Então, esse seria um ponto subsequente. Ao mesmo tempo, existe, né, sempre que a gente lida, né, com a criança com doença crônica, principalmente com a criança com doença crônica que está bem, como é o caso da Sofia. Sim. É muito importante que a gente não deixe, né, não ignore as metas de curto e médio prazo pensando apenas nas de longo. Se parar de ter necessidade cirúrgica e eventualmente decanular, né, tirar a tracostomia, são metas de longo prazo, a gente não deve tomar cuidado para não ficar concentrando apenas nisso e deixar os pequenos ajustes, seja aí nesse momento atual. Letícia pode falar muito bem, né? Os desafios comportamentais, né? De ajuste medicamentoso para a questão comportamental, os desafios motores de estímulo à mobilidade, e nesse ponto entra aquilo que você falou, né, Letícia, sobre o lúdico, né? A saída de casa, a convivência, né? Mais ampla, né? Que é super, super importante. Um estímulo cognitivo e intelectual, porque todas essas são coisas do dia a dia. A gente falar da criança, a gente está pensando para trabalhar pelos próximos 80 anos. Sim. Mas não só para lá na frente, para o trajeto todo. Cada dia é um dia. Né? Foi o que você falou no início, né? Com certeza. Letícia, eu tenho uma pergunta, a gente está indo já para uma reta final desse bate-papo. Queria que para essa pergunta você respondesse olhando ali a lente da verdade. Profundo. Ai, meu Deus. Mas queria você, na sua ótica como mãe, para outra mãe que está assistindo agora, qual é o conselho que você não recebeu na época do diagnóstico, né, de um desafio de alta complexidade, você gostaria de ter recebido naquele momento? Assim, é complicado, né? É um desafio grande. Faça parte da cura. Eu acho que isso é fundamental até para você entender que você está fazendo o melhor possível. E pensa sempre no hoje. O que tem que fazer hoje? A gente às vezes tenta, vem sogro, vem mãe, vem vó, querendo perguntar, botar pressão às vezes. Mas pensa no hoje. O que você pode fazer o melhor hoje? E tenta ajudar. Vai junto, não demande para o outro, faça, aprenda a fazer, perca o medo. Eu acho que isso salva a gente.
sabe? Esse esforço de todo dia, você ver o que é, isso salva, isso dá esperança, você entendendo, você vai descortinando o percurso, e é um passo por vez, você não precisa saber a direção, você precisa ver o próximo passo. Bom, agora eu vou... Eu tô um pouco impressionada, assim, porque ela é uma potência. Essa mulher é uma Não foi potência. nada, sabe? Pelo contrário, é que ninguém tinha... Ela tem até uma colinha ali. Não, a gente no início falou assim, eu tava dizendo sobre esses desafios, né, que eu tenho tido, os cancelamentos do plano de saúde, todo nesse drama e tal. Aí eu falei, eu gosto de vir pra cá toda quarta-feira, porque a gente grava, e embora tenha aí os dramas, né, das histórias das pessoas que têm diagnóstico de doença crônica, aí ela falou pra mim assim, não, mas aqui não tem drama. Aí eu falei, que maravilha. Muito bacana, porque é a sua lente, né? Eu acho que é a lente do amor. O amor transforma tudo. É isso. Né? Com certeza. E aí agora eu também vou pra Lente da Verdade com o Dr. João. Foca ali, agora vai pros dois. É isso aqui, ó. O meu roteiro, mas Dr. João é importante também da sua ótica médico, pai, mas principalmente nessa ótica da medicina. Você gostaria de ver dentro do sistema de saúde com pontos de melhoria ou pontos de melhoria para acolher, melhor atender pais com esses desafios tão complexos, desafios crônicos, principalmente hoje que a gente fala disso no sistema público, no Brasil, no todo. Fala pra gente. Bem, eu acho que são muitos desafios e eu vou colocar dois aspectos. Um aspecto é o fácil de falar. Esse daí é bem fácil de falar porque é quase um clichê, né? Que é as questões estruturais de acesso ao sistema, no sistema público especificamente, a quebra da burocracia que leva a pacientes que têm múltiplas necessidades de diversos especialistas, de diversos procedimentos, de serem obrigados a fazer uma coisa em cada lugar diferente. E quando há demanda de hospitalização, então, e esses pacientes estão hospitalizados, fazer procedimentos, exames que não estejam disponíveis na unidade em questão é extremamente desafiador. Isso é uma organização, é uma estruturação que deixa a desejar. E envolve aí também, nesse mesmo aspecto, os programas de deshospitalização. Existem, mas são ainda incipientes, e a gente tem que estar adaptado a uma realidade em que, na consequência de um evento positivo, qual é o evento positivo? O evento positivo é que muitas crianças, sejam recém-nascidos ou já mais velhos, com doenças muito graves, agudas, sobrevivem. Eles sobrevivem ao momento mais crítico, mas sobrevivem com consequências, com morbidade. O sistema tem que estar preparado também para lidar com essas crianças, com as demandas dessas famílias. E no caso do sistema público, envolve também a demanda estrutural, né, que é uma demanda além especificamente do sistema de saúde, com relação ao suporte dessas famílias. Essas famílias têm estrutura em casa para uma criança em home care. Essas famílias têm condições, do ponto de vista trabalhista, de se organizar e dar a atenção necessária. Como fazer isso? Também não tenho todas as respostas, mas essas perguntas precisam ser feitas. E num outro componente, aí mais delicado. Mais delicado que isso? Mais delicado. Mais delicado. Porque isso é fácil falar. Dizer, o governo tem que fazer isso e aquilo. Isso é coisa que é fácil falar. Tô brincando. A outro ponto é nosso papel, os profissionais de saúde. Eu acho, não sou dono de verdade nenhuma, não sei de nada. Mas acho que a gente fala, quando a gente está falando de doença crônica e criança com doença crônica, a palavra que a gente está falando é acolhimento. Entender as necessidades e trabalhar em conjunto, né, para ver o que dá para fazer, o que é possível fazer, o que vai dar certo. O melhor possível. O que a gente precisa para a vida dar certo.
às vezes, a gente, médico, tem uma postura coletivamente de dono da verdade e só dá para fazer isso ou não dá para fazer isso. Acho que flexibilidade, entender as demandas individuais, né, de pacientes e famílias pode ser uma ferramenta positiva para isso. Até porque a medicina não é uma ciência estrito sensu, nem lato sensu. A medicina é uma prática. Sim. É uma prática baseada em, sim, conhecimento de dados científicos e aplicação prática desses dados científicos, não há a menor dúvida, mas também de uma ferramenta de comunicação, de acolhimento, de desenvolvimento humano, e eu acho que um olhar mais amplo pode permitir uma melhor assistência a esses pacientes e às suas famílias. Que isso? Olha, depois dessas duas lentes, esse zoom aqui. Nossa, doutor, maravilhoso. Se eu pudesse Fantástico. escolher algumas palavras assim para definir esse episódio, eu escolheria acolhimento. Olhando para o doutor, eu escolheria acolhimento. E olhando para você, eu escolheria amor. Porque você transborda amor. Na verdade, você e o seu marido. Porque vocês transbordam isso. E muito bacana. Eu ouvir podia essas aparecer vivências. também, Você poderia né? aparecer aqui do lado da sua Ele esposa. tá aqui, é isso. Na verdade, ele está sendo mencionado. O tempo É praticamente um todo. lombarde. Ah lá, ó, dá o oizinho pro pessoal. Tentou escapar, mas não deu certo. Cheguei. Com essa chegada dele, a gente partimos para o final, para os agradecimentos. Isso. Então, Dr. João, Letícia, Tá. pai, Participar pai da de Sofia. Sofia, isso demora, vai que peguei. Só tenho que agradecer esse encontro, essa generosidade em cada palavra. A gente, né, fala, a gente sempre sai diferente, né, de cada encontro, de cada episódio do Além do Crônico. E é isso, assim, a gente está ressignificando essas jornadas, a gente sabe do desafio, dos desafios, mas para quem acompanha, entender que existe um outro lado. Existe um ecossistema da Sossô, né? Eu falei isso lá no começo, e que permite a gente acessar ele, ter essa conversa e a gente, com gratidão, compartilhar com você que está assistindo agora, né? E esse episódio vai estar lá para que mais e mais pessoas, e pais, e profissionais da saúde, médicos, entendam o quanto é importante essa soma, né, na vida de cada um. Essa clareza da sua realidade, assim, isso me marcou muito, viu? Muito, edificou muito a minha vida. Porque a gente viver grato, contente, né? O contentamento, e transbordar amor naquilo que a gente faz com as armas que a gente tem. Então eu tenho aprendido muito isso, assim, de ouvir pessoas, mulheres como você, o Tarso também, ver famílias assim bacanas. Então, muito bom. Quero agradecer a generosidade de dividir sua história com a gente, né? De se expor, de colocar, né, o rosto de vocês, a história de vocês, porque com certeza vai edificar, né? Com certeza outras vidas, com outros desafios, Sim. né? Iguais, maiores, menores, mas são desafios, né? Então, isso é muito importante, são vivências, né? E, doutor, você com certeza vai inspirar muitos outros profissionais da saúde, não só médicos, mas, né, estudantes e Quero tenho fazer certeza. pediatria agora. mas que aplique, né? Que aplique esse coração no que está fazendo, né? Esse acolhimento, esse abraço. Então isso também Literalmente faz muita medicina por diferença. amor. Muita diferença mesmo, né? Não só no campo da ideia, mas na prática mesmo. É porque a gente está aqui falando de algo que você vive, né? Não é de algo que você comunica. E eles são prova disso. Então, ó, muito obrigada. E antes de propor o brinde, eu só quero deixar mais uma vez o reforço. Se inscreva nesse canal, por favor. Deixe o seu like, comente, porque a gente quer mais pessoas que conheçam o nosso Além do Crônico. Olha só, essa caneca é presente pra vocês, tá? Pra vocês. E a gente vai fazer um brinde aqui, ó. Um brinde, saúde pra Sossô e pra todos nós. Saúde! E um tchauzinho ali naquela câmera, ó. Nós Tchau, derrubar tchau. o microfone. Derrubei o microfone? Não. Tchau, tchau.